Queridos irmãos, boa tarde, que a doce e preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu quero falar um pouco sobre a mais bem-aventurada esperança da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você sabemos que estamos no tempo final. A profecia bíblica sobre o arrebatamento, acredito que já se cumpriu tudo no tocante ao arrebatamento da igreja. A você que um dia aceitou Jesus Cristo na sua vida e está se esforçando para continuar de pé diante de Deus, é claro que não é fácil, mas você está se esforçando. A Bíblia diz que é para nós porfiarmos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Cabe a cada um de nós nos esforçarmos, mesmo porque não é o esposo que salva a esposa e nem a esposa que salva o esposo. A nossa salvação veio do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia em que nós ouvimos a palavra de Deus pregada e o Espírito Santo nos convenceu que éramos pecadores e aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Daquele momento em diante, passamos a ser família de Deus, corpo de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O nosso nome foi escrito nos céus no livro da vida desde aquele momento. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. E nós sabemos que é real, as aflições existem, as perseguições, as tentações. Nós estamos em meio a um caos terrível em toda a terra. E os cristãos sabem disso. Mas nós estamos aguardando uma mais pura bem-aventurança, que é o aparecimento do Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Louvado o nome do Senhor. É apenas uma meditação para quem ama a meditação da palavra de Deus. Eu te convido, venha comigo. Vamos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. No livro de Gênesis, capítulo 24, já está falando ali sobre o arrebatamento da igreja. Quando Abraão mandou o seu servo ir buscar uma moça para o seu filho Isaque. Abraão ali era um tipo de Deus. Eliezer era um tipo do Espírito Santo. Isaque, um tipo de Cristo. Rebeca, um tipo da igreja. Na linguagem da tipologia bíblica, nós já vemos o arrebatamento lá no Velho Testamento, capítulo 24. E aqueles que estão aguardando o arrebatamento da igreja, olha o que está para acontecer, está profetizado já. No livro de Isaías, capítulo 26, do verso 19 a seguir. Olha o que diz. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. 750 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer, Isaías, já usado por Deus, já estava falando que o Senhor Jesus Cristo ia cumprir, quando iria voltar para arrebatar a sua igreja. Olha o que diz no 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a tormenta. A tormenta aqui é uma alusão aos 7 anos da tribulação e da grande tribulação, que a igreja será arrebatada antes.
porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Já está escrito na profecia da palavra de Deus. Louvado o nome do Senhor. O Senhor virá arrebatar a sua igreja, e logo após o arrebatamento, 7 anos de grande tribulação. E a grande tribulação não é para a igreja do Senhor Jesus, mas é para os judeus e para os rebeldes, para os desviados que não voltaram para Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus já despertando a sua igreja no livro de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar, e se vós preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós comigo. Isto aqui está falando sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja também está no livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 8. Ali naquele capítulo está falando exatamente sobre o que vai acontecer ao povo judeu. O arrebatamento está codificado no versículo 8. Quando diz lá: mas todas estas coisas são princípio de dores. Não estamos ainda no princípio de dores, não. O princípio de dor se estabelecerá quando a igreja for arrebatada. Aí acontecerá o quê? Dores para Israel e para o mundo todo. Porque as tragédias vão se aplacar em toda a terra. Olha o que vai acontecer também. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, e o verso 10. Olha o que diz: esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus livra a igreja da ira futura, e a ira futura é 7 anos de tribulação e grande tribulação. Tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Grande tribulação, os segundos 3 anos e meio. Porque aos cristãos está escrito para eles. Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Servos e servas de Deus, vamos nos esforçar para nos mantermos de pé diante da presença do nosso Deus, porque está perto de acontecer o grande arrebatamento da igreja. Olha o que nos diz também, capítulo 2 e o verso 19 de 1 de Tessalonicenses. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque a Bíblia diz que Deus tornará a trazer com ele os que morreram em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que nos diz também, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13 a 18. Não vai dar para ler tudo. Finalmente, irmão, vos rogamos e vos exortamos no Senhor, que assim como de nós recebeste, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai,
para que continueis a progredir cada vez mais, progredir na fé. Louvado o nome do Senhor. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em honra e em santificação. Cada um de nós, é conselho da palavra. Devemos saber possuir o nosso corpo em honra e em santificação diante de Deus, que tudo vê. Louvado o nome do Senhor. Não na paixão das concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Conselhos práticos da palavra de Deus para todos nós. 1 de Tessalonicenses também, capítulo 5, do verso 2 a seguir. Olha o que diz. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui está nos falando sobre a eminência. Jesus Cristo virá como ladrão. Ladrão não avisa a hora, o dia, o momento que ele vem. Jesus Cristo também não avisou a hora, o dia e o momento, porque ele mesmo disse na sua palavra, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Agora o Senhor Jesus Cristo sabe o dia e a hora e o momento. Mas a sua palavra não volta atrás. Quando ele disse isso, ele estava encarnado. Em outras palavras, ele estava humanizado. Mas agora ele já sabe. Olha o que nos diz a preciosa palavra de Deus também. No versículo 3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Eu vou dizer o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. O mundo inteiro foi amedrontado por esta pandemia do mal, que chegou e se aplacou no mundo todo, amedrontando os seres humanos. Está lá no livro de Isaías, capítulo 24, sobre isso. O mundo ficou amedrontado e assustado, abalou a economia da terra. Agora o mundo já está praticamente vacinado. Muitos já estão felizes, alegres. E aqui está dizendo, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Eu não sou profeta do caos, não. Eu falo o que está escrito na palavra de Deus. Sabemos que o caos está para chegar. No momento do arrebatamento, o mundo inteiro vai plantear, vai chorar, vai se lamentar. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, Deus está dando tempo aos seres humanos para se voltarem para Ele. Olha o que nos diz também. 2 de Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia, em todos os que crêem na sua fiel igreja. Porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Aconteceu na minha e na tua vida a profecia que diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente eu posso dizer, eu dei crédito à pregação da palavra de Deus. Eu aceitei a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. O meu nome foi escrito nos céus no livro da vida. Eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Não recebemos ainda a partilha de bens, mas receberemos. Porque a Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. Ele virá e nos manifestaremos, nós nos manifestaremos a ele em glória, para a glória e louvor dele. O arrebatamento está para acontecer. Olha o que diz também no livro de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2 em diante. Não vai dar para ler tudo, é claro. Porque nos tempos do apóstolo Paulo, alguém escreveu carta em nome de Paulo para enganar o povo de Deus. Paulo foi avisado. Paulo, então, imediatamente escreve a segunda carta aos Tessalonicenses para adverti-lo, porque Paulo era um atalaia. Eu me esforço para ser um atalaia também. Paulo, aconselhando eles, disse: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, por revelação, quer por epístola, por carta, quer por palavra, como de nós, apóstolo, como de nós, apóstolo, se o dia de Cristo já estivesse perto. Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. O dia de Cristo, arrebatamento. Ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia. A apostasia aqui nesse sentido não é o que a maioria do povo pensa, não. Apostasia nesse sentido aqui significa retirada, afastamento. E quem vai ser retirado do mundo? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem vai ser afastado deste mundo? A igreja do Senhor Jesus. Aí vai se manifestar o anticristo, o homem da perdição, iníquo, a besta, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, aliás, no templo de Deus. Qual o templo? O templo que os judeus, unidos ao anticristo, irá construir logo depois do arrebatamento. Mais uma vez os judeus serão enganados. Olha o que nos diz também. 2 de Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso 3. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Hoje nós somos santificados pela palavra, mas não somos guardados do maligno. Ainda não, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós estamos vendo, infelizmente, ele tragando alguns. Nós não somos melhor do que ninguém. Cabe a nós vigiarmos e estarmos sóbrios, de pé diante de Deus, pedindo graça e misericórdia diante do Senhor Jesus. Olha o que nos diz também. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Apocalipse capítulo 1 fala da qualidade, autenticidade, do gabarito, do potencial do Senhor Jesus Cristo. E mostra ele recebendo a coroação, sendo glorificado nos céus. Capítulo 2 e 3 fala da igreja profética e da igreja histórica. Da igreja histórica e da igreja profética. 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4 está falando sobre o tempo do fim e o começo da eternidade para os santos de Deus. Quando a Bíblia diz ali, João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus.
Depois destas coisas o quê? Depois da igreja, do tempo da igreja, do tempo da graça, porque o tempo da graça vai se findar. A porta da graça está para fechar. E João disse, depois destas coisas, eu vi uma porta aberta nos céus e uma voz que dizia, como voz de trombeta. Eu ouvi falar comigo e disse, sobe aqui. Imediatamente João subiu. É uma tipologia do arrebatamento da igreja. Mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Depois do tempo da igreja na terra, o anjo disse, mostrarei as coisas que depois destas o quê? Depois do tempo da igreja, histórica e profética, depois do tempo da graça, hão de acontecer. E João viu um trono nos céus. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, querido irmão, querida irmã. Dê um like nas mensagens do canal A Voz da Atalaia. Compartilhem as mensagens deste canal. Nos ajude a evangelizar, queridos irmãos. Que Deus vos abençoe abundantemente.